né? Habitar é morar. Então, aquele eu, você, que habita no esconderijo do Altíssimo, nós vamos ter o quê? Descanso. Louvado seja o nome do Senhor, né? Primeiro você tem que habitar. E não é para qualquer pessoa não, irmãos. São poucos que habitam no esconderijo do Altíssimo. Porque o mundo está tão difícil que os crentes estão assim, cochilando ou pensando em dois pensamentos. Então aí Moisés diz assim, é aquele que habita. Você habita, então agora você vai descansar na sombra do Onipotente. Não é assim? Louvado seja Deus. E aí a gente vai falando mais um pouco que direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Primeiro você vai ter que ter intimidade com o Senhor, porque quando você tem intimidade com o Senhor, Ele começa a lhe guardar. E essa é minha, esse é meu, está debaixo da minha proteção. Amém? E aí você, quando está ali, tendo certeza que Deus é o seu Pai, que Ele tem lhe guardado. Irmãos, crentes sem provação, alguma coisa está errada, viu? Eu costumo dizer lá na igreja que se você está de bem com a sua vida, você não está incomodando o inferno. Mas quando você está fazendo a obra do Senhor, você está trabalhando, você está fazendo o ID do Pai, o inimigo vai se incomodar com quem não está fazendo ou com quem está fazendo. Com quem está fazendo, amém, igreja? Então, assim, quando você tem essa certeza que o Senhor, Ele já está lhe guardando, venha o que vier. Há uma promessa na palavra que Ele diz que nós somos mais que... Você crê? Então pronto, nós somos mais do que vencedores. Então agora você vai dizer que Ele é o seu Deus. Sabe, irmãos, às vezes eu fico questionando que às vezes a gente coloca o nosso problema maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é tão grande que a Bíblia vai dizer que Ele se inclina na terra para olhar para a gente. Imagina o tamanho do teu Deus. O teu Deus é enorme, o seu Deus é grande. Então, assim, para que você achar que você limitar esse Deus tão grande que age e que faz em favor dos seus? Vai dizer lá no 3, porque Ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Se a gente for analisar, quando a gente... Eu não sou do interior, mas eu imagino assim, eu vejo algumas pessoas falando que quando a pessoa quer pegar alguma coisa, um pássaro, ele vai armar uma arapuca, né? Alguma coisa assim. E aí, este Deus que eu e você servimos, Ele faz o quê? Por mais que o seu inimigo da sua alma venha armar contra a tua vida, Ele vai te livrar do laço do passarinho. Irmãos, Ele vai te livrar. Então, assim, é motivo de você glorificar o Senhor, porque a todo tempo, quando a gente procura fazer a vontade do Senhor, Ele tem nos guardado. Louvado seja Deus. E o 5 vai dizer: não temereis espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meu dia. Olha só o que Deus faz comigo e contigo. Louvado seja Deus. Se eu for perguntar aqui, quem não passa por processo, quem não passa por dificuldades, às vezes eu e você precisamos ser tratados em algumas áreas. Quantos de nós não questionamos, mas Deus, por que isso? Ah, Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Porque tem sido difícil, né? O próprio Jesus, quando foi levado ao Calvário, Ele disse o quê? Pai, passe de mim esse cálice, esse mal, tudo isso que está acontecendo. Mas se for para fazer a tua vontade, eu farei. Aí fica eu e você questionando por que de tudo isso. Irmãos, adore, glorifique. Não questione aquilo que o Senhor, o processo da tua vida, da minha vida, nós precisamos passar. Eu acho interessante quando Jesus disse aos seus discípulos: entra aqui no barco, vamos, passemos lá para o outro lado. Quando Jesus disse, discípulos, vamos passar para o outro lado, Ele já estava dizendo que você ia passar, ia chegar. Mas eles temeram
quando aquelas águas começaram a se movimentar, a ficar, né? E eles aí, Senhor, e agora? Jesus disse, passemos. Ele disse, você vai chegar. E por que essa dúvida? Porque você não crê no Deus que Ele faz. Irmãos, existem momentos na vida da gente que nós precisamos habitar verdadeiramente e descansar. Porque quando você começa a ficar ansioso, começa a achar que Deus não está me olhando, aí o Senhor vai dizer, não, ela não está confiando no meu poder. Ela não está confiando e nem descansando naquilo que eu posso fazer. Amém, igreja? Às vezes a gente precisa colocar o Deus que nós servimos diante daquilo que nós passamos. E Moisés, ele fez isso. Imaginemos Moisés, com aquele povo, o povo de Faraó vindo com aqueles cavalos correndo e chega contra o mar. E ele disse, pronto, tudo acabou. E agora, meu povo, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí ele olha para quem? Para o Pai, para o céu, né? E diz, e agora? O que é que o Senhor diz? Por que clamas a mim, Moisés? Por quê? Gente, a gente precisa orar e vigiar e colocar nossa fé em ação. O Senhor está procurando mulheres e homens que botem a sua fé em ação. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Às vezes a gente deixa de colocar, de crer. Irmão, se eu fosse contar as bênçãos do Senhor na minha vida, eu passava a noite todinha aqui, só falando, só dizendo o que o Senhor tem feito na minha vida. Ah, mas é difícil, lidar com gente é difícil, lidar com pessoas é difícil. Mas nós temos que ver que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Então nós somos importantes no reino do Senhor. Cada um aqui tem um chamado de Deus. Às vezes, até em casa mesmo, né? Às vezes, vizinhos, amigos, eles não entendem o que Deus tem na sua vida. Às vezes assim, você é uma louca, essa mulher tá louca, só vive orando, só vive fazendo isso. Não entende que você está descansando no Senhor. Não entende que Deus lhe chamou para aquela situação, para se colocar de pé e orar e glorificar o Senhor. Eu vou dizer uma coisa, é fácil eu adorar a Deus com meus armários cheios e adorar a Deus com ele vazio. E aí? São poucos, irmãos. A gente começa logo a dizer, Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu creio no Deus. Meu esposo chegou e disse assim, tem uma irmã nossa passando uma dificuldade. Abre os armários, eu abri. Tire tudo. Eu disse, e eu? E os meus filhos? Não, você vai tirar tudo e vai entregar a ela. Eu, como esposa obediente, botei tudo na bolsa. Levei para a irmã. E fiquei assim, Senhor, e agora? Aí o Espírito Santo disse, descanse teu coração. Quando foi mais tarde, chegou tudo o dobro. Vai entender o que Deus faz. No momento eu fiquei, eu vou tirar tudo que é meu e vou dar. E eu fico como? Deus age, irmãos. Deus age na fé. Então eu fiquei assim, Senhor, eu estou questionando. Eu não vou questionar não. Na verdade, Senhor, eu me preocupo com os filhos, nem assim que nós somos, mãe, né? Eu me preocupo com os filhos assim, eu descanse, filha. Porque você deu um pouco e o muito eu vou lhe dar. Então é esse Deus que nós servimos, igreja. Louvado seja Deus. E aí nós vamos ler. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É a promessa do Senhor. 1000, você está numa guerra, numa batalha, mas o Senhor está dizendo nessa noite, eu te guardo. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu mando, dou ordem aos anjos para te guardar. Para que mais você questionar? Às vezes eu vou fazer a obra, o marido viaja, prega nos Gideões, vai para lá, eu fico sozinha com minha filha, meu filho é pastora, estou de carro, estou dirigindo. Eu não estou temendo nada, porque o Deus que me mandou, ele me garante, ele me guarda, ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar, igreja. Então assim, coloca a sua fé em ação. Independente da situação, o Senhor diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será. Então creia nessa noite que você não será atingido, porque Ele vai dar ordem para te guardar. Somente
Com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Eita, coisa difícil, né? A gente ser verdadeiramente servo do Senhor e às vezes você não quer que ninguém nem pise no seu pé. Não faça nada por você, né? Mas se a gente for ver o que Jesus passou por você e por mim, aí você diz, Jesus, ele não negou nada. Ele pediu água, deram vinagre, ó. Com sede, levando aquela cruz, levou chicotadas. Já pensou o nosso Jesus dizer assim, cessou agora, eu sou o Filho de Deus, eu posso acabar agora, não preciso passar por essa humilhação. Mas eu quero dizer nessa noite que ele foi obediente ao Pai. A obediência é a essência de tudo. Obedecer a sua liderança, obedecer seu esposo, filhos, obedecer aos seus pais. Jesus, por momento nenhum, desobedeceu aquilo que o Pai mandou ele fazer. Entendeu, igreja? Ele teve sede, ele foi julgado, sem pecado algum, mas ele foi obediente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que é que a gente vai aprendendo? Que somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Eu costumo dizer que Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça, porque às vezes a gente quer dizer assim, sim, eu faço a justiça, né? E Deus é o Deus que conhece o teu e o meu coração. Então assim, se você passa por esses aperrengues assim na vida, que eu, como eu disse, se não passa, alguma coisa está errada. Eu nasci no Evangelho, estou envelhecendo no Evangelho e os filhos estão no caminho. E eu sempre digo, independente da situação, fique na posição. Independente que você não agrada ou deixe de desagradar, mas o Senhor conhece o teu coração. Porque os ímpios, o Senhor ele vai dar recompensa no momento certo. A gente tem que aprender a esperar o tempo do Senhor. Às vezes você quer resolver do seu jeito, quer fazer da sua forma, e não é assim. A gente precisa descansar a todo momento. Quando eu digo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, primeiro você vai ter que habitar, e depois você vai pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a descansar. Porque quando você descansa, o Senhor trabalha. Ele vai agindo, ele vai cuidando dos seus inimigos, ele vai agindo na tua vida e na minha vida. Amém, igreja? Vamos lá para o 9, né? Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Deus é o nosso refúgio. É, Jesus, eu creio assim, Jesus. Salmo 46 vai dizer que ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Nós temos um costume, irmãos, de às vezes deixar de falar com Deus, que Ele está atento à nossa oração, e falar com o irmão, falar com o vizinho. Mas o Senhor diz, olhe, quando precisar, estou aqui, eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou o teu refúgio, eu sou a tua força, eu sou sua fortaleza. Naqueles momentos difíceis, naqueles momentos que você está achando que tudo acabou, eu estou com meus ouvidos atentos à tua oração. Mas aí a gente é tão desobediente que a gente vai conversar com a vizinha, com a amiga. Às vezes a amiga não tem nenhuma palavra de conforto. E o Senhor dizendo, ó, entre no teu quarto, fecha a tua porta. Eu estou aqui, ó. Eu estou esperando, eu estou com saudade de ver você falar comigo. Irmãos, nós estamos esquecendo da essência da oração. Sem oração nós somos nada, somos fracos. Nós precisamos ter momento. A gente tem tempo de ver o WhatsApp, a gente tem tempo de ver jornal, mas a gente esquece de buscar a face do Senhor. Nós estamos precisando ter momento de comunhão, de oração com o Senhor. Olha, minha filha tem 13 anos. Todos os dias acorda cedo, vai para a escola. Quando chega, ela faz o devocional à tarde. Às vezes eu entro no quarto, ela está lá de joelho, lê a Bíblia. Eu digo, meu Deus, coisa linda quando a gente ensina os filhos no caminho que deve andar. Ela tem um momento dela. Eu já disse a ela, a sua salvação agora depende de você, filha. Olha,
13 anos. Procure a sua espiritualidade. Procure orar. Procure ler a palavra do Senhor. Então isso nós precisamos hoje, igreja. Buscar a face do Senhor. Ter um momento de oração. Ah, mas Ana Paula, eu faço isso. Ah, que Jaquino já ouviu assim. Deus falar. Ore mais. Busque mais. Aí a gente diz, mas Senhor, já tenho orado, tenho buscado, né? Mas o Senhor requer mais. Deus diz assim, eu quero mais. Eu quero que você dobre, irmãos. Eu costumo me ajoelhar, eu não consigo, às vezes, tem momentos na vida que eu nem falo, eu só choro. Ai, Senhor, tu conhece meu íntimo, aí começa a chorar. E daqui a pouco eu levanto numa alegria que parece que aquele vento não estava nem na minha vida. Eu já levanto com aquela força, porque eu falei com meu Pai. Eu cheguei em oração e disse, Deus está vendo? Deus, o Senhor está vendo? Às vezes assim, eu estou, olha, lavando os pratos. Quem não lava prato aqui, né? Ali, eu lavando os pratos e dizendo, Senhor, estou dirigindo, olha, eu estou dirigindo no trânsito. O sinal abre, eu estou ali, Senhor, obrigada pelo dia. Estou ali falando com Deus, igreja. Não precisa ser só para de joelho também, não. Você precisa estar somente ligado no Senhor. Amém, igreja? E aí, agora vamos ler o 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. A gente vai aprendendo que aqui tem 14 promessas para aquele que habita no Senhor. Ele vai dar ordem para te guardar. Por isso que eu não temo não, irmãos. Eu não estou nem aí. Eu creio no Deus que Ele me guarda. Eu faço a vontade do Senhor. Eu faço da forma que o Senhor manda. E quem se responsabiliza Deus, Ele vai me guardar. Eu vejo um crente que tem medo de aliar, não vou não, aquele homem está assim, aquele homem está endemoniado. Ah, eu não vou não, eu tenho... Que Deus é que você serve? Não é um Deus todo-poderoso? Não é um Deus que manda você e Ele se garante? Então por que temer? Por que você não se coloca na posição e começa a exercer a sua fé? O Senhor disse que Ele vai dar ordem aos seus anjos, vai me guardar. Então eis-me aqui para fazer a tua vontade, Senhor. Precisamos se movimentar nesse século XXI, onde a rede social está aí. Ó. Eu vejo assim, agora mesmo eu recebi um telefonema dizendo que a filha de uma diaconisa pegou uma corda para se enforcar. 13 anos, os pais evangélicos. Às vezes a gente está dormindo até dentro de casa com os nossos filhos. Precisamos acordar, precisamos botar os jovens para orar, precisamos botar os jovens para ler a Bíblia. Irmãos, a gente só vence com oração. A oração é o caminho de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te sustentarão com as suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho leão e a serpente. Pois quem tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Pulei no alto retiro, porque conheceu meu nome. E aí, eu amo esse. Ele me invocará e eu lhe responderei. Então, o que é que nós estamos precisando fazer? Ele diz que nós precisamos invocar. Então, se você fica parado, Deus não pode agir. Então, depende da gente. Você vai invocar e Ele vai responder. Se você invocar o Senhor com intensidade, se você invocar o Senhor com o teu coração aberto, pedindo ao Senhor, confiando no Senhor, o Senhor Ele vai agir, igreja. O Salmo 91, para mim, eu vejo assim, muitas pessoas abrirem a Bíblia, eu já fui em muitas casas, e eles estão lá assim, assim no móvel da casa, né? Aberto, como se fosse uma proteção assim, mas você sabe que ali tem 14 promessas do Senhor, mas você não exerce nenhuma. Você não procura entrar, a mergulhar. Eu costumo dizer, meu marido é pregador, né? Muito de longe, assim, de Gideões. Eu não prego, viu, igreja? Eu sou assim, devagarzinho. Mas eu costumo dizer que a gente precisa ler a Bíblia em voz alta e entender aquilo que o Senhor... Eu tenho o costume de ler a Bíblia devagarzinho, sem falar. Aí eu disse, não, assim eu não vou aprender nada, assim. Eu preciso falar, ouvir a minha voz. Aquele que habita
Senhor, me ensine a habitar. Porque se o Senhor me ensina, eu vou descansar diante da tempestade, diante da situação. Senhor, o Senhor disse, se eu invocar, o Senhor vai ouvir. Então eu preciso invocar o nome do Senhor. Eu preciso colocar a minha confiança no Senhor. E aí o Senhor, ele vai começando a trabalhar na minha e na tua vida de uma forma gloriosa, de uma forma diferente. Eu costumo dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, não espera, mas o Senhor quer que você exerça ela. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, eu quero dizer a vocês que vocês descansem nessa noite. Procure habitar. Não é para todos, viu? Existe aí, assim, muitos estão esquecendo da essência do Pai que vocês têm. Muitos estão duvidando. Muitos estão, Ai, Senhor, tá difícil. Ah, Senhor, eu digo lá em casa, lembre de Jesus, viu? Que ele morreu sem pecado nenhum. E ele foi obediente até a morte. Ele não negou o seu pai. Então, coisinha pouquinho que você passa. Ai, Deus, eu vou morrer aqui, Senhor. Não. Leve a sua cruz, glorificando ao Senhor. E não queira cortar ela num pedacinho, não. Porque vai chegar um momento que você vai precisar botar a sua cruz para passar. E se você cortar o pedaço, como é que você passa? Não pode, irmãos. Nós precisamos ter a convicção que Deus é o nosso refúgio. Jesus, que seus ouvidos estão atentos ao teu clamor. Eu creio assim, Jesus. Você tem que clamar. Você tem que chamar a atenção do Senhor. Independente, igreja. Quem não passa perseguição, quem não passa humilhação, quem não passa pela vida financeira, quem não passa pelo momento da saúde. Mas às vezes o Senhor nos testa para ver se a gente adora ou se a gente reclama. E quando a gente reclama, as nossas bênçãos são retidas. Porque nós precisamos agradecer ao Senhor por tudo. Por tudo. Quando Jesus falou, vem discípulos, entra aqui nesse barquinho e vocês vão passar. Vão para onde, mestre? Para o outro lado, para outra banda. Eles entraram, mas quando veio a tempestade, eles começaram a ficar nervosos. E agora? Vamos morrer aqui? Jesus disse o quê? Passemos para o outro lado. Ele já disse, nós vamos chegar. Mas se diante da caminhada veio os ataques, irmãos, glorifica o Senhor. Porque Ele, o Senhor, Ele nos conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe como você chegou aqui nessa noite. Como eu cheguei aqui. Como a minha irmã chegou. Como a pastora Lúcia chegou. Mas independente da situação, seja um soldado fiel. Mesmo ferido, pare, bote remédio nas suas feridas, comece a limpar as suas feridas, mas levante e diga, Senhor, eis-me aqui. Estou pronto, Senhor, para fazer o teu mandar, o teu querer. Amém, igreja? Então procure a exercer sua fé, porque sem fé é impossível, viu? É impossível agradar o nosso Deus. Amém? Então eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe a igreja.